Continuando nossas palestras, agora para falar como não usar Ceph com OpenStack, quero chamar aqui da Scale Trend, Adolfo Brands. Só isso? Eu tenho aqui que impressionar uma mulher em casa. Bora, vai! Ok, a minha palestra é chata, eu já vou avisando, é técnica. Quem aqui já brincou com Ceph? Não muita gente. Para quem nunca brincou, tira bastante foto que vocês vão usar isso depois. Ok? Vamos lá, então. Object Storage. O Nelson da Globo deu uma palhinha bem legal do que é armazenamento de objeto, né? A diferença principal de armazenar um arquivo em qualquer lugar é que você pega o seu arquivo, que tem, por exemplo, 16 megas, você separa em 4 objetos de 4 mega, e você grava em lugares diferentes do seu cluster, né? E na hora que o usuário quer pedir esse arquivo de volta, você simplesmente pega esses 4 objetos, junta e serve como se fosse um arquivo de volta para o usuário. O Nelson na Globo, eles escolheram usar Swift, que funciona muito bem para o caso de uso deles. Só que, como ele mesmo falou, tem um certo probleminha o Swift, que é que se você grava o arquivo lá, você não necessariamente vai ter acesso a ele imediatamente depois, né? E isso não é necessariamente legal para o seu... Ainda não chegou. Para a sua aplicação. O Ceph, ele é um Object Storage, assim como o Swift, só que ele garante que, quando você escrever o arquivo lá, você vai ter ele de volta imediatamente. Então, ele é um tipo de Object Storage que resolve o mesmo tipo de problema, só que te dá garantias diferentes, garantias melhores. Só que o custo disso de quem usa Ceph aqui, é o quê? Latência. O Ceph, diferente do Swift, quando você grava... Opa! Será que vai? O Ceph, diferente do Swift, ele só retorna para o usuário que o arquivo foi realmente escrito quando ele estiver em disco, gravado ou magneticamente ou em flash, né? Quando você dá um write para o Ceph, você só recebe de volta um OK quando tiver escrito em disco. Isso é super legal e garante os dados, só que não é tão rápido quanto, toma aí esse objeto, depois eu venho pegar. Então, você não sabe, né, se foi escrito ou não foi escrito em disco. Você não tem nem garantia disso com o Swift. Para coisas como servir vídeo, arquivos estáticos, etc., documentos, funciona super bem. Mas, para servir um banco de dados, por exemplo, o Swift não serve. Ou um sistema de arquivos, né? Então, tá. Isso é Ceph. Entenderam a diferença de Ceph para Swift? Eu vou falar para vocês hoje como não usar Ceph com OpenStack. E o que eu quero dizer com isso não é que não é para vocês usarem Ceph com OpenStack. É para vocês usarem Ceph com OpenStack, mas é para usar do jeito certo, ok? Porque eu sou usuário de OpenStack. Eu uso em casa e uso no trabalho, para várias coisas diferentes. Para minha VMzinha, que eu gravo, que eu rodo o meu gerador de certificado do Let's Encrypt, e também para trabalho, para treinamento, né? Eu sou o CTO da Scale Trend, e a gente foca em treinamento de OpenStack, e o nosso treinamento roda em OpenStack. Então, eu sou usuário do OpenStack, e eu quero ter nuvens públicas, por favor, que usam Ceph direito, para eu poder dar meu treinamento direito. Okay? Então, eu vou dizer para todos vocês, vou dar de lambuja, tá? De graça, o que vocês têm que fazer para usar Ceph direito com OpenStack. O mais popular back-end de Cinder de OpenStack é o Ceph. Tá? Apesar de você escutar muita propaganda de vendor diferente, proprietário, NetApp, não sei o que lá, no final das contas,
No User Survey do OpenStack, esse é de 2017, o back-end que é mais usado de todos é o Ceph. Tá? Eu falo que eu tenho 20 anos de experiência com tecnologia e 40 de OpenStack com Ceph. Porque eu comecei a trabalhar com esses dois há 5 anos e esses cabelos brancos, metade deles é nesses últimos 5 anos. Uma nuvem de referência de OpenStack não é tão difícil de você subir, inclusive com Ceph, mas para quem estava no meu tutorial aqui ontem, o problema é quando você tem usuários. Quando você é o único usuário, está tranquilo. Tudo funciona que é uma beleza. O tutorial de ontem era sobre Magnum, né? E só tem uma nuvem pública no mundo que eu achei que roda Magnum. E eu fiquei até 11h30 do dia do tutorial resolvendo o problema de Magnum, né, para fazer funcionar. E estava tudo bonitinho, testei 10 vezes, tudo rodando tranquilinho. Chegou na sala com 50 pessoas, ó, agora vocês vão criar seus clusters de Magnum, né? De 50, quantos conseguiram? Acho que uns 10, né? Quem estava aqui? Quem conseguiu? Bem menos. Por quê? E eu estava falando com o Mohamed, que é da VexHost lá do Canadá, essa é a única nuvem que tem Magnum. E ele roda Ceph, bonitinho, do jeito que eu vou falar para vocês como tem que fazer, né? Inclusive Magnum. E ele me escreveu no Slack, assim, porque eu estava no suporte, né? Pô, cara, tô aqui no tutorial, por favor, faz funcionar esse negócio. Ele falou assim, cara, eu simplesmente nunca vi tanta gente usando Magnum ao mesmo tempo. Assim, e esse cara é da comunidade de OpenStack, ele é bem ativo, assim, não sei se o Dico e a Kendall estão aqui, mas elas conhecem ele. E ele é super legal e tudo, então, assim, se ele falou isso é porque provavelmente ontem, aquela hora, era o maior número de pessoas do mundo que estava usando o Magnum do OpenStack, ok? Então, isso é para dizer, vocês vão montar essa nuvem certinha que eu vou mostrar aqui para vocês com o Ceph, mas isso não quer dizer que vocês não vão ter problemas, tá bom? Então vamos lá. Que projetos do OpenStack usam o Ceph? Glance, Cinder e Nova. E mais um, que não é o Swift. Você pode usar, não sei se vocês sabiam disso. Eu não vou falar muito disso aqui hoje, tá? Porque não é, assim, essencial. Você pode tirar o Swift do seu OpenStack e botar o Ceph com o RADOS Gateway e ele vai fazer exatamente o mesmo papel do Swift. Tá? Então isso é super legal. Então tem 4 projetos de OpenStack bem importantes que o Swift serve. Ok, eu expliquei rapidinho como é que é Object Storage, agora eu vou explicar uma funcionalidade super legal do Ceph, antes de dizer para que serve esse negócio aqui. Testar o inglês de vocês. O que é cow em português? Vaca? Pode ser, mas no contexto de tecnologia, quem sabe o que é? Copy on write. Copy on write. Certo? É uma das invenções mais importantes de file systems, ou de storage em geral, dos últimos tempos. O que é copy on write? É simples. Eu tenho aqui um arquivo, certo? E eu dou um CP no Linux, né? Um copy, sei lá, e copio ele para cá. Então agora eu tenho 2. Num sistema de arquivos tradicional, o que o kernel vai fazer? Pegar os bits que estão nesse arquivo, copiar um a um, até chegar nesse outro arquivo, certo? Então você tem um tempo que isso leva e você está ocupando 2 vezes o espaço, ok? Fez sentido isso? Simples. É assim que funciona num sistema de arquivos tradicional. Num sistema de arquivos com copy on write, eu dei um CP. O que ele vai fazer? Nada. Ele só vai criar um link para o arquivo. Só que é um link muito especial. Por quê? Do ponto de vista do usuário, eu tenho 2 arquivos. Tá? Só que esse aqui é uma cópia desse aqui. Então, fica dentro do sistema de arquivos uma referência desse cara para esse aqui. Imagina que é um arquivo texto. Tem um monte de coisa escrita. Se eu entrar na cópia e mudar uma letra, é nessa hora, mudei a letra,
e they write, que o sistema de arquivos vai fazer uma copiazinha só da parte do arquivo que mudou. Entenderam? Então, a cópia, a gente chama de uma cópia barata, porque ela não ocupa espaço nenhum na hora da cópia, e não leva tempo nenhum, ou muito curto tempo, e também muito pouco processamento. E nada de I/O. Ou seja, né, é uma jogada de gênio, isso aí, se você me perguntar. O Ceph é assim, no que diz respeito ao RAID Block Device, que é o que é exposto ao Cinder, o Nova e o Glance. Okay? O problema é que, quando você liga o Ceph no OpenStack, eu não vou entrar nos detalhes de como fazer isso, isso é bem documentado por aí. Por padrão, não acontece isso. Então, qual é o comportamento default do OpenStack quando você cria uma VM? O Compute Node, ele fala com o Glance, que vai servir uma imagem para o Compute. Então, você vai transferir uma imagem lá de um lugar da nuvem para outro, vai ser copiado para disco. Então, imagina que é uma imagem de 100 GB. Vai ter 100 GB de tráfego na tua rede para chegar no Compute. Vai ter 100 GB de espaço no teu disco local ocupado. E só depois disso tudo acontecer é que a VM vai bootar. Okay? Então, assim, metade das nuvens públicas que eu já testei é mais ou menos isso que acontece. E no nosso treinamento tem imagens de até 500 GB. Então, você, né, fica meio impossível. Quando o cara vai lançar uma VM do treinamento, ele fica lá meia hora esperando até a VM começar a bootar. Então, para usar essa funcionalidade mágica do copy on write do Ceph, você tem que ir no glanceapi.conf e botar show image direct URL igual a true. Aí, como num passe de mágica... faltou uma coisa aqui. No Nova Compute, você também precisa mudar uma coisa. Você precisa setar o images type do disco para RBD. O padrão é disk, ou seja, a imagem do Glance vai virar um arquivo em disco, que você não quer. Você quer que a imagem fique lá no cluster do Ceph, só que só como um link para a imagem original. Não custou tempo nenhum, espaço nenhum, e, assim, eu já vi nuvens bem azeitadinhas com isso aqui, que você consegue lançar uma VM em 5 segundos. Nova boot, pode ser uma imagem de 200, 500, 1 tera. Tuf, ela já está bootando. É uma maravilha. Então, por favor, façam isso nas suas nuvens. E o jeito de fazer isso na Compute é botando o images type igual a RBD, tá? Na configuração do Nova. Ok, mais uma dica. Cacheando RBD nos computes. Você consegue ligar um cache no Compute Node de memória, de forma que os discos são cacheados naquela máquina. Então, toda vez que o usuário acessar o mesmo arquivo 2 vezes, se por acaso ele passar do cache da VM dele, ele vai bater no cache do Compute Node de RBD. Só que cache é um negócio meio perigoso. Imagina que no sistema de arquivos da VM do cara, ele escreveu um arquivo. E aí, o sistema operacional dele falou, tá escrito. Eu te garanto que está escrito. Só que embaixo da VM dele tem um cache de RBD, que a VM não sabia. Né? Não tem como saber. Isso é, né, longe do conhecimento da VM. Isso é perigosíssimo, porque o seu usuário pode, se cair a energia do teu Compute Node, perder informação. Né? Isso não é legal. O jeito que isso é resolvido com o Ceph é o driver de libvirt, de KVM, sabe reconhecer quando o kernel da máquina virtual deu um flush para disco, e ele passa isso para o Ceph. Então, quando acontece isso, né, o usuário só vai receber uma resposta de que o arquivo foi escrito quando o Ceph realmente escreveu lá no cluster de discos. Okay? E ele é super conservador a respeito disso. Se
se ele nunca recebe um flush, né, essa operação chama flush, se ele nunca recebe um flush da VM, ele não habilita o cache local de RBD na máquina do compute. Okay? Então, usem sim cache de network write back nas suas máquinas de compute. Outra coisa, pools. Eu não, de novo, tá? Por isso que eu falei que a palestra é chata. Eu não vou entrar nos detalhes do que são pools em Ceph e tal. Tira foto para você usar depois. Pools separadas para imagens, volumes e discos efêmeros. Em Ceph tem um negócio que chama pools, que é um jeito de você separar os seus dados, basicamente. Uma das maneiras que você pode organizar esses dados é criando um pool para cada tipo de dado que o OpenStack vai usar na tua nuvem, por exemplo, para imagens de Glance, para volumes de Cinder ou discos efêmeros. Vocês sabem o que é disco efêmero em OpenStack? Alguns devem saber, outros não, né? O disco efêmero é um disco que não é garantido que ele vai existir depois de você matar a sua VM. Ok? Então, isso é um tipo de disco em OpenStack que você também quer botar no Ceph, aliás, tá? Para ser criado mais rápido por causa daquela mágica da cópia que eu falei antes. Ok. A gente vive num mundo onde existem dois tipos básicos de disco, que são discos tradicionais magnéticos e discos SSD, que nem são discos mais, né? São quadradinhos, assim. Então, e funcionam muito mais rápido, só que eles são também muito mais caros. Então, uma estratégia em Ceph é você ter, por exemplo, 6 discos magnéticos e um SSD, todos juntos, onde esse um SSD vai fazer o papel de journal para esses outros 6 discos tradicionais. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é o journal do Ceph, mas é uma forma de garantia que seus dados vão existir, né, se houver uma falha em algum desses HDs. Porque é uma garantia, toda vez que você escreve alguma coisa no Ceph, ele primeiro escreve no journal, depois ele escreve nos discos tradicionais, de forma que é um gargalo adicional. Como você não quer que o seu cluster de Ceph seja muito lento, uma jogada que você pode fazer é botar um SSD com 6 journals dentro, um para cada disco tradicional que você tem. O problema disso aí é que o SSD pode ser um gargalo também. Hoje em dia, você tem discos tradicionais que escrevem a 100 megabytes por segundo. E se você imaginar que um SSD bom Enterprise escreve a 500 megabytes por segundo, se você tem 6 discos, de repente você tem um gargalo, que é justamente onde você queria não ter um gargalo, que é no journal. Certo? Então, você tem que fazer essa conta. Bom, você vê a especificação do HD, quanto está escrevendo por segundo, testa o seu SSD, quanto escreve por segundo, e você faz a conta. Bom, então, 6 HDs tradicionais por SSD não vai rolar, então vamos pôr 5 ou 4. Certo? Então, preste atenção nesse gargalo. Um jeito de resolver esse problema é não usar disco tradicional. Só usa SSD na tua nuvem. Só que aí, de repente, tua nuvem fica bem mais cara, né? Especialmente aqui no Brasil, que as coisas custam 2, 3, 4 vezes do que custam lá fora. Então, mas tem várias nuvens que, hoje em dia que já usam só SSD para storage do Ceph. Se for possível para você, na hora de montar o seu cluster, use o máximo de SSD que for possível. Tudo vai ser melhor. Mas, se não puder, com o Ceph você pode ter os dois convivendo para gravar os dados. Eu expliquei esse negócio de journal, mas isso não tem nada a ver com os dados, onde os dados são gravados, finalmente, que é nos discos magnéticos, né? Ou, se você só está usando SSD, nos SSDs. Existe uma maneira de você separar o teu cluster em discos SSD ou discos tradicionais e dizer para o OpenStack, de forma que o usuário pode escolher e pagar diferente por
gravar as informações dele em discos SSD ou em discos tradicionais. Okay? E eu vou mostrar uns jeitos de fazer isso aqui com o Ceph. Só rapidinho, uma questão de configuração. Para quem sabe como mexer em Ceph, que já mexeu, o jeito de você separar os seus pools é criando regras de crush. É assim que chama. E, tradicionalmente, você precisa de uma hierarquia para discos SSD e outra para discos tradicionais. E era muito, muito chato de você manter isso aí, né? Na versão Luminous, que é a última, ou penúltima, de Ceph, eles disponibilizaram um negócio que chama Device Classes, que torna isso bem mais simples e fácil. Okay? Alright. Isso são só detalhes de como fazer no Dual ou no Luminous, que eu não vou perder muito tempo, porque também não tem mais muito. Alright. Essa é a única situação que eu vou falar onde você talvez não queira usar Ceph no seu Cloud OpenStack, ou pelo menos não para tudo. Até uns anos atrás, os discos escreviam um bloco de 512 bytes em, sei lá, 1 milissegundo, ou 1000 microsegundos. Tá? Isso hoje em dia é bastante coisa, né? Bem devagar. Um SSD, para comparação, escreve em até 40, 50 microsegundos, né? Ou seja, 20 vezes mais rápido do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás, se levava 1 milissegundo para escrever um bloco e demorava 100 microsegundos para você mandar um pacote TCP com esse mesmo bloco lá para não sei aonde e voltar, você pensava, bom, não faz tanta diferença eu gravar em disco local ou mandar para a rede para ser gravado em algum outro lugar, né? Uma diferença de 10%. Então, tudo bem, todo mundo usava Network Storage, tranquilo. Só que, hoje em dia, a diferença não é mais de 10% a mais para gravar em outro lugar da rede. Agora, enquanto a velocidade de gravação de dados aumentou 20 vezes, a velocidade da rede só aumentou 20% nesses últimos anos. Então, de repente, se você tem uma aplicação que precisa ser muito rápida de latência para escrever, não faz sentido você usar Ceph, que é uma tecnologia de storage em rede. Em outras palavras, você tem um SSD, custa 40 microsegundos para escrever um bloco, local, na máquina onde está rodando. Se você for usar Ceph com SSD em algum lugar da rede, vai te custar 240 microsegundos, ou seja, 6 vezes a mais de latência. Em outras palavras, se a aplicação dos seus usuários da nuvem é de gravar rápido coisa em disco, o Ceph talvez não seja a melhor solução para você. Tá? Por outro lado, é difícil imaginar uma aplicação comum em nuvem hoje em dia que precise dessa latência de 40 milissegundos. Tá? A maioria dos usos não precisa. Então, o que você pode fazer é, por exemplo, criar host aggregates no Nova, né? Onde a escrita local, a escrita é sempre local. Okay? E deixa o resto do seu cloud no Ceph. Alright? O que mais? Todo mundo aqui usa SSD no notebook, provavelmente. E não sei se já aconteceu com você, se você usa, ou já te falaram, se você usa o SSD até 80% do disco, ele vai começar a ficar devagar pra caramba. Por quê? Porque a tecnologia é assim, né? Você está comprando 1 tera, só que você só pode usar 800 GB. Se você usar mais que isso, vai ficar devagar. Porque o firmware precisa de espaço para fazer, como se fosse um defrag de antigamente de disco, né? E o jeito que o sistema operacional tem para fazer isso acontecer automaticamente é dizer para o sistema de arquivo, esses blocos aqui, esses blocos onde estava esse arquivo, eu apaguei. Você pode limpar ele aí no seu disquinho, aí no seu flash. E o problema de Ceph
por padrão no OpenStack, se você usa o VirtIO BLK, é que ele não passa essa instrução de file system para o Ceph. Então, se você apaga um arquivo na sua VM, por padrão, ele não é apagado, vamos dizer, não é defragueado lá nos SSDs. Então, depois de um tempo, o seu cluster vai ficar mais devagar e você nem sempre vai saber por quê. Então, usa o VirtIO SCSI, que é um driver de storage no Compute Node, que esse driver consegue, sim, passar a instrução de discard para os teus SSDs lá no final. Ok? É assim que faz. Não vou perder muito tempo aqui. Essa palestra está lá no GitHub, depois vocês podem pegar. Tá? Outro probleminha, limites de I/O de disco. A nuvem tem sempre um problema meio sério, que é que, se você tem um monte de VM rodando na mesma máquina, você tem um problema que a gente chama de noisy neighbors, ou seja, vizinhos barulhentos. Se tem muita gente rodando na mesma máquina, sua VM vai ficar devagar e você não vai saber por quê, porque você não tem como ver as outras VMs, certo? Em banda de storage tem o mesmo problema. O Ceph tem um limite de operações por segundo. E todo mundo compartilha esse limite na nuvem. Se chega um cara no seu cluster de OpenStack inteiro e resolve usar a banda inteira, todo mundo da tua nuvem, que não tem nada a ver com a história, vai sofrer. Então, o que você tem que fazer é limitar, como se fosse um QoS, que ainda não existe no Ceph, mas existe no OpenStack. Você limita as operações por segundo, por imagem ou por volume de Cinder. Okay? É assim que você faria para setar criar um flavor que usa uma imagem com limitação de QoS de disco. E assim que você faria para fazer a mesma coisa por tipo de volume do Cinder. Tá? Então, também façam isso para não ter problema de vizinhança, né, que ninguém gosta. Finalmente, esses são todos os problemas que eu já vi acontecendo de verdade em nuvens de produção. Okay? Arquivos de suspend, quando você suspende uma VM, né, OpenStack Server Suspend, ela vai para disco, no disco local do compute. O que você tem que fazer é mandar o Compute Node, via Ansible, via Puppet, que você estiver usando, apontar o varlib nova save para algum lugar na rede, seja por CephFS ou NFS, ou o que você preferir, para não ter problema de encher o disco do Compute Node. Ok, finalmente, snapshots, que existem de tudo para OpenStack. É o último slide, estou acabando. Só fiquem ligados que snapshot, pela mesma razão da cópia que eu expliquei que é rápida, você acha que não tem problema nenhum. Vou fazer quantos snapshots eu quiser. Nem sempre é uma ideia boa liberar snapshots infinitamente na sua nuvem, porque vai chegar uma hora que talvez você vai encontrar um probleminha bem chato e difícil de resolver. Vejam esse vídeo do Greg Farnham. Se você tiver Ceph na sua nuvem, visualização obrigatória para saber se você um dia bater nesse problema. Okay? É isso. Essa palestra CC by SA está no github.com/arbrandes. arbrandes. Em geral, nunca ninguém vai ver, mas enfim. É bom falar. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado. Espero que as suas nuvens fiquem bem azeitadinhas para eu poder usar. Até a próxima.